Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Sou o pastor Rodrigo Barreto e eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração, para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Palavra de Deus no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Deus, meus irmãos, através do profeta Oséias, traz e leva uma profecia para a nação de Israel. Nesta época, o povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor, os sacerdotes não exortavam e pregavam o arrependimento. Assim, meus irmãos, o povo pecava, perecia por falta de conhecimento, e os sacerdotes, meus irmãos, fechavam os olhos para a situação de desvio de conduta do povo e faziam como se nada estivesse acontecendo. E Deus, meus irmãos, através do profeta Oséias, denuncia aquele pecado, denuncia os profetas e sacerdotes e a queda tanto do povo como dos sacerdotes e profetas que ali habitavam. E hoje, meus irmãos, se Deus olha para o cenário hoje que nós estamos vivendo, há uma semelhança, isto mesmo, onde, meus irmãos, se todos os pregadores, sacerdotes, levassem o mesmo ensino, a mesma palavra, que é a que o Senhor ele espera, de arrependimento, de transformação de vida, de libertação e de desvio, isso mesmo, de condutas que não agradam ao Senhor, assim, meus irmãos, muitos não estariam cegos, distantes, não estariam, meus irmãos, em um caminho distante que agrada ao Senhor, que desagrada ao Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 4. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Deus começa aqui, meus irmãos, primeiro acusando os sacerdotes, porque se o povo estava vivendo em uma vida de pecado, vivendo em uma vida, meus irmãos, na prostituição, esta prostituição se derivava a quê? Tanto, meus irmãos, aos pecados que eles estavam distantes de Deus, como também no ato em que eles trocavam a adoração a Deus e adoravam, meus irmãos, a ídolos, a Baal. Eles prestavam cultos, isso mesmo, a divindades, meus irmãos, a ídolos, para, meus irmãos, em busca de benefícios. E todas estas coisas os sacerdotes sabiam que era errado, sabiam que isto não agradava, que isto era uma abominação diante dos olhos de Deus. E eles, meus irmãos, fechavam os olhos e não diziam nada a respeito destas coisas. E Deus diz: todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçaram de dia, e os profetas juntamente com vocês tropeçaram de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O Senhor estava indignado, porque, meus irmãos, se o povo estava e tinha abandonado a Deus, havia, meus irmãos, uma culpa, né? E uma das principais culpas era dos sacerdotes e profetas, que eram os responsáveis para quê? Ensinar, profetizar e levar a palavra de Deus para aquele povo. E se aquele povo pecava, não tinha exortação, não tinha repreensão, não tinha profecia, não tinha nada que os denunciasse, e eles estavam vivendo uma vida acomodável,
segundo as suas práticas e os seus próprios desejos, segundo as suas próprias tradições, de que a vida que eles estavam vivendo eram as próprias regras deles. Deus estava dizendo, meus irmãos, que primeiro de tudo, os sacerdotes, os profetas, iriam, meus irmãos, pagar um altíssimo preço por causa destas coisas. E hoje, meus irmãos, se Deus olha, é a mesma coisa. Deus começa, meus irmãos, a cobrar primeiro dos próprios sacerdotes e profetas, aqueles, meus irmãos, que têm o compromisso, o conhecimento, de levar a palavra, a exortação, de pregar o arrependimento, de levar o povo à santidade, de levar o povo, meus irmãos, ao santuário de Deus, a uma vida santa. E quando não faz isto, quando, meus irmãos, o sacerdote, o profeta, ele está cego diante, meus irmãos, da contaminação e do pecado do mundo, e não acusa, não leva o povo ao arrependimento, o primeiro a ser cobrado, exigido, será do profeta e do sacerdote, porque foi levado, meus irmãos, para ele fazer algo, foi confiado algo, e ele, meus irmãos, não está cumprindo aquilo diante de Deus. E o Senhor, ele disse, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Olha o que Deus disse, o meu povo está sendo destruído. Quer dizer, o povo estava enveredando no pecado, na idolatria, na prostituição, no culto a ídolos, em toda prática que você possa imaginar de abominações. Eles, meus irmãos, iam para os montes, queimavam, sacrificavam, faziam práticas ilícitas nos montes, debaixo das árvores. Tudo isso, meus irmãos, como culto de adoração a ídolos, a Baal. Isso mesmo. Eles, meus irmãos, este povo, ele se prostituiu nos altares, nos montes, nas árvores, e ali, meus irmãos, era como um culto para, meus irmãos, os ídolos, para que pudesse satisfazer e cumprir-lhes os desejos dos corações deles. O pecado deles era uma forma de culto para o próprio diabo, né? Os ídolos deles. Isso, meus irmãos, era abominação aos olhos de Deus. Os sacerdotes, profetas, eles, meus irmãos, não levaram conhecimento ao povo. Olha o que Deus diz, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pois lhe falta o conhecimento. Deus, ele quer, meus irmãos, que nós venhamos viver uma vida santa, agradável a ele. Que nós venhamos ter uma relação profunda com ele. Não existe, meus irmãos, nenhuma outra forma de adorar e servir a Deus, a não ser por santidade, por integridade, verdade, pela fé, pela entrega, pela verdade. A Bíblia diz já que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não existe outro caminho de adoração ao Senhor, a não ser, meus irmãos, em espírito e em verdade, em santidade. Eu não posso, meus irmãos, achar que eu estou enganando, ou que eu estou vivendo uma vida desagradável a Deus. Está tudo bem. Não está, meus irmãos. O Senhor, ele quer que nós venhamos colocar a nossa vida em ordem diante dele. O Senhor, ele quer, meus irmãos, que os sacerdotes e profetas levem, ensinem a palavra ao povo, de arrependimento, de exortação. Todo o problema que esse povo estava enfrentando, isso mesmo, era devido, meus irmãos, ao pecado deles. Isso mesmo. Uma das orações, meus irmãos, que nós devemos fazer diante de Deus é arrependimento. Para que nós venhamos nos aproximar de Deus, antes de tudo é preciso o arrependimento. O arrependimento dos pecados, consertar a vida. O problema é que o homem, meus irmãos, quando se encontra em uma situação difícil, ele até entende que ele é um pecador. Mas ele, meus irmãos, não está sujeito a ter uma mudança de vida. Ele não está sujeito a consertar a sua vida, a se entregar-se diante de Deus. É esse o cenário que nós estamos vivendo. Mas Deus, ele espera que nós venhamos colocar a nossa vida diante do Senhor em ordem.
que nós venhamos viver pela fé, que nós venhamos ter uma intimidade, uma relação profunda com Deus, que nós venhamos clamar a Ele, venhamos ter respostas, venhamos, meus irmãos, ter vida em abundância. Eu falo para você, não existe regra, isso mesmo, regra de exceção. Meus irmãos, não tem como a gente fugir, a gente vencer o mundo, a gente vencer, meus irmãos, o diabo, os problemas. Não tem como, meus irmãos, a gente ter uma vida firme diante de Deus, se a nossa vida diante de Deus, ela está em ruínas. Se a sua vida, ela está, meus irmãos, diante de Deus, rachada. Ela está, meus irmãos, rompida. É preciso que venhamos colocar a nossa vida espiritual em ordem. E se alguém diz assim, não, mas a minha vida até hoje eu tenho levado do meu jeito e tem dado certo. Mas uma hora, meus irmãos, o juízo vai cair de Deus. E é preciso arrependimento. Há um juízo de Deus que está sobre o mundo. E não há nada que possa livrar, a não ser, meus irmãos, o arrependimento e a entrega pura, genuína a Jesus Cristo. Jesus é a salvação para o mundo. E é preciso arrependimento e fé para entregar a vida para Ele. Se eu estou falando com alguém e você sabe que você precisa botar a sua vida em ordem, coloque. Que você sabe que você precisa se arrepender, se arrependa-se. E busque ao Senhor. Não existe outro meio. Deus é o único que pode nos salvar, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Foi estabelecido, e é este o caminho. E esse povo aqui, meus irmãos, estavam errando por falta de conhecimento. Os sacerdotes, os profetas, deixaram o povo errar à vontade. Mas Deus estava dizendo que ia ser cobrado deles, porque o povo estava pecando por falta de conhecimento. O caminho daquele povo era por falta de conhecimento. Olha o que o Senhor disse no versículo 6 do capítulo 4 do livro de Oséias. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. E quem era a obrigação de levar a palavra, de ensinar? Sacerdotes e os profetas. Isso mesmo, sacerdotes e os profetas. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, Deus disse, também eu rejeitarei para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo. E o meu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso tal. Alimentam-se do pecado do meu povo. E o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Não Deus, né? Os sacerdotes. O desejo dos sacerdotes não é que eles se convertessem. Os sacerdotes não estavam, meus irmãos, pregando, lutando para que aquele povo se convertesse e arrependesse. É ao contrário, né? O desejo deles é que aquele povo vivesse no pecado, na vida errada, errônea que eles estavam vivendo. Para que eles pudessem usufruir isso mesmo, estivessem à vontade. Porque, meus irmãos, o ministério é um peso grande. Há um grande peso para o ministério. Exortar, pregar, levar ao arrependimento, suportar as aflições, chamar o povo ao arrependimento é um peso, é um fardo. Agora, fechar os olhos e fazer como nada está acontecendo, e como aquele povo, ou o povo irá viver os melhores momentos da vida deles, isso é fácil. Mas levar o povo à santidade e ao arrependimento há um preço altíssimo a pagar. E Deus disse, estes têm desejo de ver este povo a pecar. Por isso tal povo, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem por seus atos. Que nós não venhamos enveredar por este caminho
uma nação que foi escolhida por Deus, mas, meus irmãos, que pagou um altíssimo preço, tanto eles como os sacerdotes, por descumprirem, não temerem, desobedecerem, quebrarem a aliança e os mandamentos que eles tinham com Deus. Só existe um caminho, que é Jesus Cristo, para a nossa salvação. É preciso arrependimento. Eu poderia olhar para você e ter uma misericórdia de você, dizendo, não, mas, olha, essa pessoa é um coitado, é uma coitada, vamos pegar no pé dele, dela, porque ela consertar a vida, ele consertar a vida, vai ter um preço, vai ter uma luta muito grande. Isso não é misericórdia, meus irmãos. Isso, meus irmãos, é ser conivente a uma pessoa que está predestinada ao inferno, predestinada, meus irmãos, a um abismo, e aquela pessoa, meus irmãos, fingir que está tudo bem. É como, meus irmãos, o pai olhar para uma criança e saber que aquela criança está veredando por um caminho errado. E aquela criança, meus irmãos, pode ser disciplinada pelo pai, e o pai finge que está tudo bem, a mãe, e não disciplina e não exorta aquela criança. Mas o final, meus irmãos, terá um preço daquela criança. E é isso, meus irmãos, isso não é amor, se um pai ou uma mãe faz isso com o filho. Isso, meus irmãos, se chama-se o quê? Isso se chama-se, meus irmãos, fingimento. Isso, meus irmãos, se chama-se medo de fazer o que se deve fazer. Isso, meus irmãos, se chama-se de qualquer outro nome pejorativo, menos de amor. O amor, meus irmãos, a Bíblia diz que corrige, disciplina, exorta. E é esse que é o amor. É exortar o pecador que está caminhando para o inferno e mostrar o caminho que há para a salvação que está em Cristo Jesus. E Deus disse para este povo, vocês irão pagar isso. Por isso tal povo, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta. Olhar, meus irmãos, para o pecador, a misericórdia e o choro, não deve ser, meus irmãos, porque aquela pessoa ela é fraca ou ela é pecadora. Mas o choro, meus irmãos, e a luta é saber que ela, por ser pecadora, ela pode vencer, ela pode mudar, ela pode se arrepender, ela pode colocar a sua vida em ordem. Vai ter perdas? Vai ter lutas? Vai ter lutas? Vai. Um pecador se arrepender-se não é fácil. Uma pessoa, meus irmãos, que está enveredada por um caminho errado, ela tomar atitudes, ela abandonar o erro, o pecado, ela, meus irmãos, vai perder dinheiro, fama, poder, aplausos, a glória do mundo, ela vai perder o bem-estar deste mundo, mas ela está colocando a sua vida em ordem. Isso é fácil? Não é, é difícil. O evangelho, meus irmãos, é a cruz que nós devemos carregar. É difícil, mas é preciso fazer o que se deve fazer. Isso mesmo. E a maior alegria é a gente depois saber, meus irmãos, que foi dolorido, mas foi feito o que deve ser feito. Foi difícil, mas você fez o que deve ser feito. Ah, pastor, doeu. Teve um preço altíssimo. O senhor não sabe o que eu passei. Mas se você fez ou está fazendo o que tem que ser feito, prossiga. Não olhe para a sua carne, não olhe para a aflição, não olhe para a dor que você vai passar em um momento. Olhe para o que você vai ganhar e para a promessa de Deus que tem na sua vida. Quantas pessoas têm deixado de viver a promessa de Deus por medo de fazer o que deve fazer? Ah, mas vai doer. Ah, eu vou perder isso, vai acontecer isso. Mas se devemos fazer o que tem que ser feito, devemos tomar atitude e fazer a vontade e a palavra de Deus. Hoje vai doer, mas amanhã vai trazer cura, salvação e promessas de Deus para as nossas vidas. Faça e cumpra aquilo que Deus ele espera de você. Aleluia. Amém? E se você é um sacerdote, cumpra a palavra de Deus. Exerça o ministério que o Senhor ele ordenou. Pregue a palavra. Isso mesmo. Ensine o caminho verdadeiro que o Senhor ele espera. Vamos orar.
Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, neste momento, ô Espírito Santo, eu oro, meu Deus, por todos que estão nos ouvindo agora. Eu oro pelo pecador, pelo que precisa de arrependimento, precisa ser curado, livre, liberto, o que tem enfrentado, Senhor, grande peso, fardo, opressão, sendo oprimido por espíritos atormentadores. Oh, meu Pai, entra agora com poder. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que o Senhor tem me dado, que todo mal seja repreendido, que o Senhor possa dar força ao que está cansado, que o Senhor possa curar, libertar, levar ao arrependimento, trazer vida e salvação. Meu Deus, entra com poder agora, Jesus. Salva esta pessoa, Senhor. Livra ela, Senhor, do juízo. Livra ela, Senhor, da sentença que está predestinada para o mundo, Senhor. E o Senhor já enviou seu Filho como salvação, Jesus Cristo. Pois então perdoa agora, Jesus, o pecador. Sara o que está ferido. Levanta o que está caído. Meu Deus, que possamos ter uma vida santa, agradável a Ti, Senhor, em todos os nossos caminhos. Pai, eu te peço agora, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor. E eu oro por a vida desta pessoa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida, tá? Se você não é um inscrito e deseja, se inscreva. Eu quero orar pela sua vida. Eu sei, meus irmãos, que pregar e cumprir aquilo que eu estou fazendo aqui não é fácil. Não tem aplausos do mundo. Mas eu devo cumprir o ministério que o Senhor me chamou. O meu galardão vem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.